2009, o disco foi gravado e lançado, você já tinha mais de 30 anos. Tinha 30, eu devia estar fazendo 31, porque eu gravei no meio do ano, eu ia fazer 31, estava com 30 mesmo. E o que a gente vê nesse disco é exatamente isso, uma mulher de 30, mais madura, com temas mais maduros. O som deu uma mudada relativamente em relação aos 2 discos anteriores. Deu. Dá a impressão que você estava entrando num outro momento da sua vida artística, é isso mesmo? Totalmente. O Chiaro Escuro representa para mim uma quebra de paradigmas, assim. Foi um rompimento e uma renovação interna, e com tudo que a gente estava fazendo, com tudo que eu tinha feito no primeiro disco, no segundo, tanto em conteúdo quanto em termos técnicos mesmo, assim. Esse disco a gente saiu do ambiente formal de um estúdio e a gente veio para cá, para esse estúdio aqui, e a gente queria gravar, entre aspas, em casa. A gente queria montar as coisas e fazer aqui no ambiente que não é de 8 às 9, sabe? Uma coisa mais relax. Então a gente gravou esse disco de um jeito completamente não ortodoxo, assim, fazendo tudo que todo mundo dizia que ia dar errado. Tipo o quê? Tipo, sem isolar a bateria, gravamos tudo ao vivo. Foi um meio de buscar uma coisa old school que a gente gosta nos discos que a gente ouve, mas que com o tempo todo mundo foi meio que achando que dava muito trabalho fazer. Então era assim, a gente gravava a base ao vivo, aqui, guitarra, baixo, bateria, tudo valendo, com tudo vazando nos microfones, e depois a gente fazia os overdubs. E mesmo os overdubs era tudo feito para ser o mais orgânico possível. Então foi um disco também muito experimental. Foi uma época que eu estava muito afim de experimentalismo sonoro, então eu mergulhei a fundo na coisa dos pedais de voz. A busca pelo som foi muito mais profunda nesse disco do que em qualquer dos outros. Assim. A banda é muito unida. A Pitty não se considera uma artista solo. Ela tem 3 integrantes a mais numa banda que ela canta e tudo. E na casa do Duda, que é o batera, ele construiu um estúdio todo de madeira. Esse disco foi gravado, cara, teoricamente num perrengue, mas não foi perrengue nenhum. Ele foi gravado com o computador dentro da sala onde estava gravando a batera, todo mundo tocando junto. Nessa sala de ensaio, a gente começou a chamar amigos, ele foi filmado o tempo inteiro. A capa é parte de um quadro da Catarina Luguchiquem, feito durante a gravação, pintado durante a gravação de uma voz. Então foi um momento de libertação, desafio, excesso de criatividade artística. Para mim foi uma revelação poder gravar um disco e você nem sentir que estava gravando um disco. Você sentir que estava, caraca, a gente está fazendo tanta loucura todos os dias. Quais são as músicas que você destacaria dentro do Chiaro Oscuro? Eu precisaria primeiro destacar uma música, né? Porque aconteceu um fenômeno com ela, porque a gente lançou ela primeiro e passou um ano e a gente não conseguiu trocar. Nunca conseguimos tocar a segunda música direito. Porque foi um sucesso tão estrondoso, uma coisa tão inesperada, que teve muita resistência no início, que é o Me Adora, né? Por causa do refrão. Acabou se tornando uma música super tocada e as pessoas regravaram, cara. Isso foi muito Quem louco. regravou? Então, eu fui sabendo depois, aos poucos, assim, mas uma galera de sertanejo, várias duplas sertanejas. A Cláudia Leite tinha feito uma versão em Arrocha, num carnaval desse, em cima do... Não chegou a regravar, mas fez Aviões do Forró, alguma coisa assim de forró também. Então, pessoas de outros segmentos, de outras realidades. Isso é genial. Isso eu achei sensacional, porque a música, ela saiu da minha mão, saiu do gueto. Ela foi embora pro mundo, assim. E Me Adora é uma daquelas, assim, que eu te falei, que é extremamente influenciado pela coisa dos girls groups dos anos 60 ali, né? Do Ronettes. A batida da música, né? A batida. Eu quis fazer exatamente uma homenagem às Ronettes, que eu amo. Tem até... E é um refrão com palavrão, e nem sempre as pessoas levam isso numa boa, ou entendem o contexto do palavrão, né? Normal, é. Por isso que se chama palavrão. É. Galera fica Como é que pintou essa ideia?
desse refrão que é genial. Porque eu estava escrevendo, a personagem ela é uma coisa meio dramática, aquela coisa rasga coração, assim. Então o refrão era super dramático, era o auge da dramaticidade, assim. E eu fiquei, que você me adora, porra, que me acha foda. Não tem outro jeito, assim, para minha geração, e é uma figura de linguagem que se tornou banal para minha geração, que é um adjetivo, não é mais uma coisa tão cabeluda. Eu achei que cabia, eu falei, eu vou... Essa é a expressão que eu preciso para esse verso. O trabalho de movimento de câmera, vir do escuro, tinha essa onda do preto e branco, e o clipe não é preto e branco, mas ao mesmo tempo traz toda a linguagem desse avesso que ela queria, que tinha dentro do conceito desse disco, que a banda vem tocando do escuro e tem momentos de 3, 4 segundos de tela totalmente escura e de repente aparece o batera. E tudo é o que eu mais gosto. Tem mais clima, é mais natural, é uma festa numa mansão abandonada, e você só descobre que é uma festa depois de um tempo. Aí de repente volta para a estrofe da música. Acho que tem um trabalho, de certa forma, de direção genial dentro desse clipe. E ela tá bem natural, muito à vontade. Essa naturalidade, esse frescor, essa falta de roteiro, mas super bem direcionado assim, me adoro, meu clipe preferido. Não sei mais o que eu tenho que fazer pra você admitir que você me adora, que me acha foda. Não espere eu ir embora pra perceber que você me adora, que me acha foda. Não espere eu ir embora pra perceber. Rato na Roda, estávamos aqui tocando e começou a vir uma história construída. Veio tipo, uma parte A, uma parte B, e a gente mudava todo mundo ao mesmo tempo. E no final ali falei, olha, aqui não tem uma música. E essa foi uma que a gente fez aqui em Jam Session. Isso foi uma coisa muito bacana que floresceu nesse disco, assim, que eu acho que hoje para mim é fundamental para a criação. A gente se habituou pelo fato da gente ter um laboratório, de não ter muita coisa programada. A maioria das vezes a gente chegava aqui, ligava as coisas, pegava os instrumentos e apertava o REC. E começava a tocar. Sempre correndo mais e mais e mais e mais e mais, mais e mais e mais e mais e mais, mais e mais e mais e mais e mais, mais e mais e mais e mais e mais. É simples, eu nem me importo mais, sempre seguindo pra nunca chegar. Isso daqui é uma banda tocando legal, tipo, dentro do estúdio, tipo, a gente toca as músicas, é bacana, olha isso aqui, a gente tocando música. Porque todo o processo foi meio, tipo, construído à base na marra. Isso aqui é um divisor de águas pra gente. Qual a importância do Chiaroscuro na carreira da Pitty? Eu considero que foi aonde ela disse, estou amadurecendo. Assim, como artista, como pessoa, um momento de mutação mesmo. Ele não ter tido tantos singles assim, não ser um disco tão óbvio, abriu um portal para ela poder fazer artisticamente aquilo que bem entender. Se você me perguntar qual dos 3 discos você considera melhor, mesmo, em termos de conteúdo, assim, de junção, né? De canção, arranjo, timbre, blá, blá, eu acho esse. É o disco que eu me sinto mais representada. Adorei. Obrigado, Pitty. Obrigada, querida. Após a turnê de Chiaroscuro, Pitty se dedicou à produção do projeto paralelo Agridoce. Mas aí já é uma outra história.